Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 60 da playlist de aulas do sexto ano. E hoje vamos ver algumas particularidades, alguns casos particulares sobre segmentos de reta. Vem comigo! Nessa aula vamos analisar três tipos de segmentos de reta, tá? Vamos falar de segmentos de retas que são consecutivos, segmentos de retas que são colineares e segmentos de reta que são congruentes. Vamos lá, ó. Coloquei já aqui na lousa a definição de cada um, depois a gente vai falar mais detalhadamente aí um pouquinho sobre cada um deles, tá? Então, o que são segmentos de retas consecutivos, professor? Bom, quando eu tiver dois segmentos de retas, onde a extremidade, das extremidades de um segmento, for também extremidade do outro segmento, tá? Nessa situação, a gente tem segmentos de retas que são consecutivos, tá? Então, quando uma das extremidades de um segmento é também extremidade do outro segmento. Nossa, como assim, né? Bom, aqui a gente tem uma ilustração, Vamos tentar representar por meio de figuras o que está definido aqui em cima. Olha só, aqui a gente tem dois segmentos de reta, Temos o segmento de reta AB e temos também o segmento de reta BC. Repare que o ponto B, ele pertence tanto ao segmento AB, Ele é uma das extremidades do segmento AB e, ao mesmo tempo, ele é também extremidade de BC, tá certo? Então, nessa situação, quando a gente tem essa situação, que uma das extremidades de um segmento, o ponto B, extremidade de AB, é também extremidade do outro segmento, o ponto B, extremidade de BC. Aí a gente está falando de segmentos que são consecutivos, tá bom? Na própria escrita a gente consegue perceber e destacar aqui, Repare que a letrinha B, ela faz parte do segmento AB e também faz parte do segmento BC. Então, se na escrita a gente está usando a mesma letra, é porque esses dois segmentos são consecutivos, tá? Quando a extremidade de um segmento também é extremidade do outro segmento. Agora, vamos falar de segmentos colineares. Segmentos colineares são segmentos que estão na mesma reta, que estão em uma mesma reta, Que estão alinhados. Por exemplo, aqui, deixa eu destacar. Eu tenho vários segmentos aqui nessa linha que eu desenhei, tá? Vários segmentos, inclusive consecutivos, tá? Mas vamos focar nos colineares. Eu tenho vários segmentos nessa mesma linha. Vou destacar aqui o segmento que vai do E até o F, tá bom? E vou destacar também aqui o segmento que vai do H até o I. Esses dois segmentos, eles pertencem à mesma reta, portanto, são chamados de colineares, tá bom? Então, o segmento EF, o segmento de extremidades E e F, é colinear ao segmento de extremidades HI. Tranquilo, Bem facinho da gente guardar. E segmentos congruentes. O que são segmentos congruentes? São segmentos que possuem a mesma medida de comprimento. Eu coloquei aqui na lousa 3 segmentos, tá? O segmento PQ, o segmento UV e o segmento XY. Coloquei também a medida de comprimento desses segmentos. Beleza? Agora, quais são os segmentos que têm a mesma medida de comprimento? Ah, essa é fácil, hein, professor? É o segmento PQ e o segmento XY. Pronto, é isso, tá? Então, PQ é congruente a XY. Então, esses são os três tipos de segmentos que a gente vai estar trabalhando na aula hoje, beleza? Segmentos que são consecutivos, colineares e congruentes. Agora, vamos explanar um pouquinho mais sobre cada um deles. Olha só, coloquei aqui na lousa vários segmentos, Segmento AB, BC, CD, CE, DE, tá? Agora, vamos analisar um pouquinho sobre esses segmentos. Vamos verificar se eles são consecutivos, se eles são colineares, tá? São nomes, assim, que a gente tem que tomar cuidado para não confundir. Tem que estar bem claro na nossa cabeça, a definição de cada um deles. Bom, aqui eu posso dizer que eu tenho um segmento de reta que vai da extremidade A até a extremidade B, segmento AB, certo? Aqui eu tenho um segmento que vai de B a C. Repare, olha, repare com atenção, Quando a gente fala do A, B,
e a gente fala do BC, repare que a gente está usando a mesma letra B para escrever o nome dos dois segmentos. Bom, isso já é, né, um indicativo para a gente de que esses dois segmentos eles são consecutivos. Por quê? Porque o ponto B ele é a extremidade tanto do segmento AB como do segmento BC. Será que a gente tem mais segmentos consecutivos aqui? Temos sim, ó. Quando a gente pega o segmento BC, vamos pegar aqui de novo, BC, e o segmento CD, repare aqui, ó, mais uma vez, que a gente tem a letra C se repetindo na escrita do nome desses segmentos. Isso é um indicativo de que BC e CD são consecutivos, tá bom? Então a gente tem, ó, o ponto C sendo extremidade de BC e ao mesmo tempo o ponto C sendo extremidade de CD, tá bom? E temos outros, né? Outros segmentos consecutivos, ó. BC também é consecutivo a CE, tá bom? BC é consecutivo a CE. Deu para perceber aqui, ó? Vou colocar aqui BC, CE. Repare que a gente tem no nome dos dois segmentos a letra C e essa letra C, né, representa aí o ponto C. Ponto C que é extremidade de BC e também é extremidade de CE. Então, olha só quantos segmentos consecutivos a gente tem nessa imagem e não para por aqui não, tá? Ainda tem mais. Vou só escrever aqui, ó, AB é consecutivo. Vou abreviar aqui, tá, gente? ABC. Agora, deixa eu perguntar. AB e BC são consecutivos, ok? Mas são colineares? O segmento AB e o BC estão na mesma linha? Não estão, né? Então, AB é consecutivo a BC, mas não é colinear, tá? Não é colinear. Então, a gente tem que analisar com bastante calma aí, tá? Lembrando da definição de cada um, para verificar se é consecutivo e colinear, ou se é só consecutivo, ou se é só colinear, tá bom? Então, vamos fazer essas análises aqui, tá? Então, AB, ele é consecutivo a BC, porque tem o ponto B como uma extremidade comum, beleza? Mas não é colinear. AB não é colinear a BC, porque não estão na mesma linha. Vamos analisar agora o BC e o CD, que a gente falou aqui, né? Ó, BC é consecutivo a CE, vamos abreviar aqui consecutivo. Tá? BC é consecutivo a CE, porque tem uma extremidade em comum, mas eles são colineares? Não, não são colineares. Por que não são colineares? Tá? Porque não estão na mesma linha, né? Aqui a gente tem uma linha que vai do B até o C, certo? E tem outra linha que vai do C até o D, né? Então, eles não pertencem à mesma linha, não são colineares, tá? Então, mas não é colinear, tá? Tá? BC não é colinear a CE. Professor, mas vai ter, então, alguma situação em que eles serão as duas coisas? Sim, vai ter sim. Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar o segmento que vai de C a D, né? CD, e o segmento que vai de CE, tá? São dois segmentos aqui, conseguem perceber, ó? Vamos destacar aqui, ó, o segmento CD é esse que eu vou colocar em verde, tá bom? Segmento que vai de C a D. O segmento CE eu vou colocar em vermelho. Então vamos lá, ó, vermelho. Vai até lá no E. Então, ó, esses dois segmentos, CD e CE, vou colocar aqui, CD, CE. Repare que eles são consecutivos. Peraí, CD, CE. Repare que eles são consecutivos. Por que eles são consecutivos? Porque eles têm uma mesma extremidade. A letra C, ela é um indicativo, né, de que possuem a mesma extremidade. Então, tem o ponto C, que faz parte dos dois segmentos, do CD e do CE. Então, eles são consecutivos, certo? Porque tem uma extremidade em comum. Mesmo que parte do segmento CE seja também do CD, né?
Não importa, tá? O que importa para ser consecutivo é que eles tenham uma extremidade em comum, tá? Uma mesma extremidade, e CD e CE possuem uma mesma extremidade. E repare que eles também estão alinhados. Os dois estão na mesma linha, portanto são também colineares. Olha só que interessante, tá? Então eles são consecutivos e também são colineares. Então, vamos colocar aqui, ó. CD é colinear, é consecutivo, né? Vou manter a ordem aqui. Consecutivo a CE, tá? CD é consecutivo a CE e também colinear, certo? Além de ser consecutivo, é também colinear. Então a gente viu aqui, ó, segmentos que são consecutivos, mas não são colineares. Segmentos que são consecutivos e também colineares. Agora, e se a gente falar do CD e do DE? O que eu posso falar do CD e do DE? Tá? CD e DE. Vamos lá, vamos só escrever aqui CD e DE. Então, CD é o que do DE? É consecutivo? Bom, CD, DE, sim, é consecutivo porque tem uma mesma extremidade que é o ponto D, tá? Então, CD é consecutivo a DE. E eles são colineares? Também são colineares, porque estão na mesma direção, tá? E também colineares. Tá? E também colinear. Então, CD é consecutivo a DE e também é colinear a DE. E existem segmentos que não são nem uma coisa e nem outra? Ou só uma coisa? Existe, tá? Existem segmentos, eu não coloquei aqui, mas que são só colineares. E existem segmentos que não são nem consecutivos e nem colineares. Por exemplo, o segmento AB, ele não é consecutivo ao segmento CD, certo? E também não são colineares, porque não estão na mesma linha, tá bom? Então não é nem consecutivo, nem colinear. Só, essa é uma visão geral, tá, dos segmentos. Vamos abordar um pouco mais aí, falando aí, vamos ver a importância de segmentos que são consecutivos. A gente vai ver que servem para formar figuras planas e também não planas, beleza? E vamos falar ainda de segmentos congruentes, tá? Não perca o foco, não. Olha só, quando a gente desenha uma figura plana, uma figura espacial, tá? Nós usamos sempre de segmentos de reta que são consecutivos ou não, às vezes não, tá? Para formar essas figuras. Por exemplo, no caso de uma figura plana, a gente vai estar sempre usando segmentos de retas que são consecutivos. Aqui no caso do triângulo, eu estou usando 3 segmentos de reta. Vamos nomear eles, ó. Vou chamar aqui, ó, de A e B. Tá? Então aqui eu tenho o segmento de reta AB. Repare que esse segmento de reta AB, ele é consecutivo ao segmento de reta que vai de B a C, tá? Então, AB é consecutivo a BC. E o segmento de reta que vai de C até A também é consecutivo a BC, né? Então, AB é consecutivo, vou abreviar aqui, tá? ABC. E BC é consecutivo a CA, tá certo? Então, esses segmentos de reta, para eu conseguir formar um triângulo, né, eu precisei aí de 3 segmentos de reta, sendo que 2 a 2 eles eram consecutivos. AB consecutivo a BC e BC consecutivo a CA, tá bom? Como é que a gente percebe ou verifica se são consecutivos mesmo? Olhando a extremidade, né? A extremidade de um dos segmentos. Uma das extremidades de um segmento tem que ser também extremidade do outro segmento. Olha só, na própria escrita a gente consegue destacar a letra, né? A letra B está sendo usada aqui para os 2 segmentos. Isso comprova que a extremidade B do segmento AB também é extremidade do segmento BC. Assim como a letra C, que a gente vai destacar aqui, ela também comprova aí que BC e CA são consecutivos, né? A letra C, ela é extremidade do segmento BC e, ao mesmo tempo, a extremidade do segmento CA. Portanto, segmentos consecutivos. Numa figura espacial, a mesma ideia. Desenhei aqui um cubo onde as arestas são de 5 centímetros. E se a gente nomear os vértices desse cubo, vamos fazer isso? Deixa eu usar uma outra cor aqui. A gente vamos chamar aqui, ó, de A, B,
C e D, tá? Formando aqui o quadrado que está num plano alfa. Aí a gente tem aqui, ó, E, F, G e H, formando aí o quadrado num outro plano. E aí, ligando esses dois planos, a gente acaba formando o cubo, beleza? Então, a gente tem aqui, ó, vários segmentos de reta. A gente tem o segmento de reta AB, segmento de reta BC, segmento CD, DA. A gente tem o AE, o AE, tem o segmento de reta EF, tá bom? Então, a gente tem vários segmentos de reta aqui. E a gente tem vários segmentos de retas que são consecutivos, beleza? Ó, posso dizer, por exemplo, que AB é consecutivo a BC. Tá? Então, a gente tem que AB e BC possuem a mesma extremidade, né? Tem o ponto B faz parte dos dois segmentos. A gente tem, por exemplo, também, ó, que o segmento HG e GF são segmentos consecutivos, possuem extremidades em comum. Assim como o ponto, vamos lá, AD e DH são dois segmentos consecutivos, porque tem o ponto D sendo uma extremidade comum. Para finalizar aí, vai. BC e CG, tá? BC e CG são dois segmentos consecutivos, porque tem o ponto C como extremidade comum. Agora, eu gostaria de falar um pouquinho também sobre segmentos congruentes, tá? Vamos lá, ó. Segmentos congruentes são segmentos que têm a mesma medida de comprimento, como a gente já viu no início da aula. E aqui nas arestas do cubo, todos esses segmentos do cubo que foram desenhados têm 5 centímetros. Então, todos eles são congruentes. Vamos colocar aqui, ó, um exemplo. A gente tem o segmento EF, tá? É congruente a... Aí vamos escolher qualquer outro segmento. O segmento EF tem a mesma medida, por exemplo, que o segmento HD, tá? Então, EF e o HD, tá? São dois segmentos que têm a mesma medida, portanto, são congruentes, tá? E na prática, todos os segmentos que estão aqui são congruentes. AB é congruente a BC, BC é congruente a CD, AB é congruente a CD, tá? Então, a gente tem um monte de segmentos congruentes e temos um símbolo para congruência, tá? Sabe qual que é o símbolo de congruência que a gente usa? É o sinal de igual com um tio em cima. Então, se eu quero falar que o AB é congruente a CD, eu posso escrever, mas também posso utilizar essa simbologia, tá? AB é congruente a CD. Tá? Vamos usar de novo ela. Eu posso falar que o segmento HG é congruente, usar essa simbologia aqui, ao segmento AD, por exemplo. Tá bom? Então, falando em congruência, né, segmentos congruentes são aqueles que têm medidas iguais e a gente pode estar utilizando essa nomenclatura para nos referir a segmentos que são congruentes. Tudo bem, gente? Bom, gostaria de fazer um pedido para você, se você está gostando da aula e ainda não é inscrito no canal do professor, se inscreva, deixa aí o seu joinha, um comentário bem legal, tá? Eu vou colocar na tela agora 2 exercícios, é lógico que um de cada vez. Gostaria que você pausasse o vídeo, tentasse responder depois desse play, para verificar se você acertou, se não acertou, tá bom? Então vamos lá, exercício número 1 aí na sua tela. Bom, o nosso exercício era bem simples, né? Ele fala assim, identifique na figura, né, os segmentos que são colineares, consecutivos e congruentes, né? Bom, vamos lá. Então, a gente vai analisar a figura primeiro. Eu tentei reproduzir aqui na lousa, só que aí no exercício tinha uma malha quadriculada que ia te ajudar, né, a identificar os segmentos que estão na mesma linha, que estão alinhados, né? A identificar segmentos com a mesma medida, perfeito? Tá? Mas mesmo sem a malha quadriculada, dá para a gente usar régua para medir os segmentos e também perceber se tem a mesma medida ou não. Vamos lá. Vamos identificar, então, primeiro os segmentos que são colineares, que eu acho mais fácil. Os colineares são aqueles segmentos que estão na mesma linha. Então, de cara aqui, a gente percebe que o segmento que vai da letra N até a letra U, né, que tem extremidades em N e U, e o segmento UO são colineares, estão na mesma linha. E se a gente continuar, se a gente prosseguir aí pela linha da malha quadriculada,
A gente vai encontrar aqui, ó, na mesma linha, lá embaixo, né? A gente vai encontrar o segmento OK. O segmento QR, desculpa, tá? Então, os segmentos NU, UO e QR, todos eles pertencem à mesma linha, tá? Estão na mesma direção aí. Vamos responder, então, segmentos colineares. NU, vírgula, UO e QR. Tá certo? Então, esses segmentos são os colineares que eu identifiquei aqui no exercício. E são só esses, né? Não tem mais nenhum aqui, não. Tá? Aqui o OP não está na mesma direção do NU nem do UO. O PQ também não. O RS, ST também não. Tá? Então, esses três são os segmentos colineares que a gente tem na figura, na imagem. Tudo certo? Tranquilo? Perceba que esses dois segmentos, né, NU e UO, além de ser colineares, também são consecutivos. Percebeu isso? Só que o QR, ele não é consecutivo, tá? QR não tem, né, extremidades, nenhuma das extremidades de QR é comum a esses dois aqui, tá bom? Bom, deixa lá quietinho, colineares. Vamos identificar os congruentes, que também são fáceis, né, de serem identificados, principalmente se a gente tiver uma régua para a gente poder medir, né, o tamanho de cada um dos segmentos. Nós sabemos que congruentes são segmentos de reta que têm a mesma medida de comprimento, tá bom? Olhando para a malha quadriculada que a gente tem, dá para identificar dois segmentos que são congruentes, que são esses dois do início, né? NU e UO, tá? Então, NU é um segmento congruente, vamos usar aqui o símbolo da congruência, tá? NU é um segmento congruente a UO, beleza? Tá? NU e UO são congruentes. E agora vamos identificar os consecutivos, que representam aqui a grande maioria, tá? Logo de cara a gente tem NU e UO, né? NU e UO, eles formam um parzinho aqui de segmentos que são consecutivos, porque tem o ponto U como extremidade comum aos dois, tá? Além de NU e UO, a gente tem UO e OP. Então, UO e OP também são segmentos consecutivos, tem a extremidade O comum, né? UO, OP. Bom, além de UO e OP, a gente tem OP e PQ. OP e PQ. Certo? Então, repare que OP e PQ tem como extremidade comum o ponto P. Tem mais alguém que é consecutivo aqui? Temos. Temos Q, PQ e QR. Tá? PQ e QR. São segmentos consecutivos. Temos QR e RS. QR e RS. Também são segmentos consecutivos, tem o ponto R como extremidade comum. Temos ainda RS e ST. RS e ST. Também são segmentos consecutivos, porque tem o ponto S como extremidade comum, tá bom? Colocamos todos consecutivos? Ainda não. Tem mais um parzinho aqui de segmentos consecutivos, ó, que é NU e NO, tá bom? Não podemos esquecer do NU e o NO. São dois segmentos aqui, né? NU e o NO, que é esse maiorzão, tá? Eles são consecutivos, sim, porque tem como extremidade comum a letra N. Então, 7 pares de segmentos consecutivos. Deu para entender esse exercício? Acho que sim, né? E ele foi meio que um resumão também do que a gente falou até agora. Vou colocar na sua tela a nossa última questão para fechar a aula aí. Só aí a nossa questão então fala assim: a figura geométrica a seguir é um sólido denominado paralelepípedo, tá bom? Aí letra A, identifique as arestas. B, identifique os 4 pares de arestas consecutivas. Pelo menos 4, né? Pode ter, porque tem mais que 4. E na C, pesquise sobre os paralelepípedos e identifique as arestas que são congruentes. Vamos lá então. Vamos começar então falando das arestas. As arestas são os segmentos de reta que a gente usa para desenhar a figura, né, o paralelepípedo que tem aqui.
Vamos começar em ordem alfabética, né? Então a gente tem a aresta que vai do A até o B, o segmento AB. A gente tem o segmento BC. Temos também o segmento CD. Temos ainda o segmento DA, tá bom? Então aqui já foram 4 arestas. Temos aqui, agora a gente já pegou aqui em cima, vamos pegar aqui embaixo, ó, EF. Temos o segmento EF, que é uma aresta. Segmento FG. Ainda a gente tem aqui o segmento GH. E temos ainda o segmento HE, né? HE ou EH, tanto faz a ordem aqui que a gente coloca as extremidades de cada segmento. Pegamos então 4 segmentos aqui de cima, mais 4 segmentos aqui de baixo, e ainda a gente tem mais 4 segmentos na vertical, tá? Então a gente tem o segmento aqui, ó, DE, temos também o segmento CF, o segmento AH e o segmento BG, tá bom? BG. Então, vou colocar um E aqui, né? Esses são os 12 segmentos que a gente tem no paralelepípedo, são 12 arestas, tá? Cada um desses segmentos é chamado aí de aresta. Agora, na letra B, a gente tinha que identificar pelo menos aí 4 pares de segmentos consecutivos. Bem tranquilo também, né? Ó, a gente pode colocar aqui o AB é consecutivo ao BC. Lembra que para ser consecutivo, a gente precisa que eles tenham uma das extremidades seja igual nos dois segmentos, né? Uma extremidade em comum. Vamos pegar aqui o BC e o CD. BC e CD são consecutivos porque tem a extremidade C em comum. Vou pegar aqui um aleatório. HG e GF. HG e GF, tá? Repare que são consecutivos porque tem a extremidade G em comum. E vamos pegar um outro aqui, ó. Vou pegar o CF e o FG. CF e FG são segmentos consecutivos porque tem a extremidade F em comum. Tá? Esses são 4 pares de segmentos consecutivos, mas tem mais um monte aí, tá? De repente a sua resposta tenha ficado diferente da minha. E na letra C, estava sendo pedido para você pesquisar sobre os paralelepípedos e procurar os segmentos que são congruentes, tá legal? Bom, num paralelepípedo, a gente tem que essas arestas aqui, ó, que indicariam o comprimento dele, né? Elas têm sempre a mesma medida. Então, EH, FG, DA e CB, todas essas arestas, esses segmentos, são congruentes. Tá? Vamos colocar aqui, então, ó, EH é congruente ao DA, que é congruente ao CB e também é congruente ao FG, tá bom? Então essas 4 arestas do paralelepípedo, elas são congruentes, elas possuem medidas iguais, medida de comprimento igual, tá? Qual mais? Tem mais arestas que são congruentes? Temos. Todas essas que estão na vertical, que seria a altura do paralelepípedo, tá? Todas elas têm também a mesma medida, portanto são congruentes. Então, AH é congruente a BG, que é congruente a CF, que é congruente a DE, tá bom? DE. Faltou o símbolo aqui, congruente a DE. E será que tem mais segmentos que são congruentes? Tem mais alguma aresta aí no paralelepípedo que tem medidas iguais? Temos, claro que sim. Essas arestas que indicariam a largura do paralelepípedo, né? Todas elas têm a mesma medida, portanto são congruentes. Então eu tenho que o HG, segmento HG, é congruente ao segmento BG, não, desculpa, HG e AB, que é congruente ao segmento EF e ainda é congruente ao segmento aqui CD ou DC, né? Tanto faz. CD. Certo? Então esses são os segmentos congruentes que a gente tem no paralelepípedo. Só vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido a diferença de segmentos consecutivos, colineares e congruentes. E espero que tenham gostado da aula. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.